Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender da hora que você está assistindo esse vídeo. O meu nome é Damari Xavier, sou professora de Geografia e essa é a nossa primeira aula, né? Juntos. É, Essa aula vai falar um pouquinho da estrutura do planeta Terra. A gente vai fazer uma visão de fora para dentro, né? Eu vou explicar. Deixa eu só compartilhar aqui o nosso slide. Cá está. Pois bem, a gente vai falar então das estruturas do nosso planeta Terra. Essa aqui é a foto do nosso planeta Terra, né? É a primeira foto tirada pelo homem da Terra lá do espaço. Foi tirada numa missão da NASA, uma das missões Apollo. Enfim, esse aqui é o nosso planeta. Eu queria iniciar essa aula falando, né, um pouquinho da localização do nosso planeta no sistema solar. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né? À extrema esquerda a gente tem o Sol, e aí a gente tem o primeiro planeta, que é Mercúrio, o segundo que é Vênus, o terceiro que é a Terra, aí em seguida nós temos Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. São 8 planetas, então, que tem no nosso sistema solar. Os planetas, eles giram, então, ao redor do Sol, cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo, cada um com as suas especificações. Então, a Terra ela é o terceiro planeta, né, na contagem a partir do Sol, o terceiro planeta mais próximo do Sol no nosso sistema solar. E aí, devido a fatores como localização e composição, cada planeta tem uma característica diferente. Aqui eu coloquei duas fotos. Primeiro, ali à esquerda, a gente tem Mercúrio, né, que é um planeta rochoso. Ele tem uma superfície contínua, algumas crateras. Ele é o planeta mais próximo do Sol, né? E com isso, então, uma das características dele é a temperatura. Ele tem uma rotação, ele gira, né, em torno de si mesmo bem devagarinho, com relação à Terra, é claro. Então, assim, de um lado do planeta, o lado que está batendo mais Sol, a temperatura chega acima dos 400 graus. E do lado onde a rotação ainda não terminou de acontecer, né, do lado oposto à radiação, a temperatura chega a ser negativa. Então, é uma característica desse planeta por sua composição, né, e por sua localização. No caso, ele está muito próximo do Sol. E aí, à direita, a gente tem a imagem de Saturno, que é um planeta gasoso. Ele não é um planeta com superfície fixa, até onde a gente sabe, né? Ele é constituído de gás e é um planeta bastante frio com relação a Mercúrio, porque ele já é o Marte, Júpiter, Saturno, sétimo planeta, não, quinto planeta distante do Sol. Então, a temperatura lá é muito baixa, né? E os gases que estão ali compondo esse planeta, eles estão em rotação. E nós temos também anéis nesse planeta. Esse planeta, ele tem esses anéis que são compostos de gelo, né, e poeira. Os planetas, a partir de Saturno, todos eles têm anéis. Acontece que o planeta que tem esses anéis mais evidentes, né, é Saturno, no caso. Mercúrio não tem nenhuma lua, né, ele é um planeta muito pequeno, é o menor planeta do sistema solar, então ele não tem essa força de gravitação para poder atrair um objeto, né, um asteroide que seja uma lua, para poder chamar de sua. Saturno, ele é um planeta bastante massivo, ele tem muita força gravitacional, então ele tem dezenas de luas. Bom, então foi só para poder exemplificar como a localização e a composição, né, do planeta dá a eles características diferentes. Voltando a falar da nossa Terra, ele é o único planeta do sistema solar que se encontra numa região que é conhecida como Zona Habitável do Sol. E o que é a Zona Habitável do Sol? Aqui eu coloquei uma imagem para poder explicar, né?
Primeiro, vamos fazer a leitura ali do desenho, depois a gente vai para o texto. No centro da imagem, a gente tem uma bolinha amarela que está representando o Sol, e ali uma área vermelha ao redor dessa bolinha, que está falando de uma área muito quente, está se referindo a uma área muito quente, né, porque está muito próximo da estrela. Aí, ao redor desse círculo vermelho, a gente tem já um círculo mais esverdeado, que se trata do quê? Da zona habitável. É um lugar que não é tão quente e um lugar que não é tão frio. O lugar frio, né, nessa imagem, é representado por esse círculo azulado. Então, agora vamos para o texto. No sistema solar, a zona habitável é a região onde é possível a existência de vida. Se o planeta Terra estivesse mais próximo do Sol, ele seria muito quente, e se estivesse mais longe, as temperaturas seriam muito baixas. A zona habitável pode ser mais próxima ou mais distante de uma estrela, dependendo da massa, calor e luminosidade do astro. Então, a localização da Terra nessa zona habitável é o que permite que a nossa água não seja evaporada, né, se ela estivesse muito próxima, se o planeta estivesse muito próximo do Sol, e também é o que faz com que a nossa água não seria congelada. E eu estou falando da água porque é o fator essencial à vida, né? Nosso planeta Terra poderia estar no mesmo lugar que estivesse ali, que estamos, mas se não tivesse água, a gente não teria vida, certo? Então, a localização dele no nosso sistema solar é justamente o que o que possibilita a existência de vida, já que possibilita que a nossa água esteja em estado líquido, né, para a gente poder fazer o consumo. No nosso sistema solar, então, a Terra é o único planeta que ocupa essa posição. Existem outros sistemas solares, né, com outras estrelas em seus núcleos, que também possuem essa zona habitável, que também possui planetas nessa zona habitável, mas ainda não foi encontrado vida. A vida como a gente conhece, por enquanto, somente no planeta Terra. Então, beleza. Entender a localização do nosso planeta no sistema solar é o que dá para a gente uma base para entender o sistema terrestre. Né? O sistema solar tem o Sol como foco, né? E aí os planetas ali orbitando ele, e o sistema terrestre tem a Terra como foco, como o próprio nome já sugere. Esse sistema terrestre é o conjunto de elementos que garante o funcionamento natural do nosso planeta. Como assim funcionamento natural? Nós estamos aqui, seres humanos, e também temos os animaizinhos, todo mundo vivendo a sua vida, mas ninguém comanda o planeta, ninguém dita quando vai chover, ninguém mexe na rotação, ninguém ajusta isso. O planeta ele tem um funcionamento natural, certo? Só isso acontece através de um conjunto de elementos, né, que faz com que haja esse funcionamento do planeta. E são eles, né? O sistema terrestre é composto de 4 camadas. São elas a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. Aqui a gente tem uma imagenzinha, né, falando um pouquinho sobre essas camadas, quando a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas. Começando pela atmosfera. É a camada de ar, né, que envolve o nosso planeta. É composta por gases como oxigênio, nitrogênio, gás carbônico e entre muitos outros. É a camada responsável pela proteção do planeta e também pelas transformações climáticas. Então, assim, é na atmosfera que está a que a gente respira, é na atmosfera que está a fumaça que sai dos carros, das fábricas, é na atmosfera que estão as nuvens, que vão acumular água para poder, né, fazer a transformação do clima. E a atmosfera ela não é uma camada única, ela não é homogênea, vamos dizer assim. Aqui eu coloquei uma imagem para a gente poder entender que a atmosfera é composta por camadas, né? Aqui a gente tem mais abaixo, ali no limite próximo da Terra, a troposfera, né, que é o limite máximo ali onde vão os balões, os aviões, eles não vão mais acima do que isso. Tem a estratosfera, que é ali onde passam os ônibus espaciais. Nós temos a mesosfera,
né, que é a camada onde ocorre a aurora boreal. Nós temos a termosfera, onde são colocados os satélites, né, e a exosfera, que é a parte ali onde passam os foguetes, onde também, possivelmente, se é que não se encontra no espaço, já não tenho certeza disso, é a estação espacial. Mas, enfim, e o que diferencia, né, essas camadas? Temperatura, variação de gases e influência da ação da gravidade. Por exemplo, na troposfera, a ação da gravidade ela é muito mais forte, né? Vamos pensar que a gravidade ela ocorre dentro do nosso planeta. Então, tudo que está fora é atraído, né? É o que impede a gente de sair flutuando e nossas coisas também. É a força da gravidade. E não só nós, né, seres físicos e sólidos, que estamos presos a essa ação da gravidade. Gases também, né? Lembra de Saturno? Tem uma força gravitacional ali mantendo todos aqueles gases próximos. A mesma coisa acontece aqui. Temos o planeta Terra, que também mantém alguns gases próximos dele. Então, por exemplo, a taxa de oxigênio da atmosfera é muito maior do que a encontrada, por exemplo, na atmosfera. Entretanto, na atmosfera tem outros gases que são muito mais leves e que não são encontrados aqui na troposfera, por exemplo. Entendeu? Bom, e assim vai, certo? A camada que menos sofre a ação da gravidade é a última, a exosfera. Próxima camada é a hidrosfera. Vai entrar lá para carregar. Somos separados. A hidrosfera é a camada que corresponde a toda a água disponível na Terra. Ela é composta por rios, lagos, oceanos, geleiras e vapor d'água. E é responsável pela umidade e também influencia no clima. A hidrosfera ela não está disposta em camadas como a atmosfera. Mas, como eu falei anteriormente, ela se trata, né, ela corresponde a toda a água existente no nosso planeta, esteja ela onde estiver. Aqui eu coloquei um gráficozinho para a gente poder entender a distribuição da água no planeta. Vamos começar a leitura por esse círculo da direita. Aqui a gente tem um círculo azul, né, com uma partezinha ali separada em azul claro. A parte azul escuro, os 97,5%, representa a água salgada. E esses 2,5% representa água doce. Então, esse círculo representa 100% da água do nosso planeta. 97,5% é salgada e somente 2,5% são doce. É doce, né? Compartilhada por todos os nossos seres vivos. Agora vamos fazer a leitura do gráfico à esquerda. Desses 2,5%, que é o 100% de água doce, 68,9% estão nas geleiras. Então, está tudo congelado dentro da água. Para a gente poder fazer o consumo. Ah, mas se uma casa ela derreter, a gente pode consumir? Não. Por quê? As geleiras elas estão nos oceanos, e os oceanos são de água salgada. Essa geleira, quando derrete, vai se misturar com a água salgada, vai virar uma água salobra em troca para consumo igualmente. Então, beleza. Aí nós temos 29,9% de água subterrânea, ou seja, água em aquífero, açude, essas coisas. Nós temos 0,9% de água na umidade do ar, né, em todo o nosso planeta, e apenas 0,3% estão dispostos em rios, lagos, rios e lagos. Certo? Então, essa é a disposição da nossa água no planeta. E toda essa água é correspondente à hidrosfera. Tá bom? Continuando,
terceira camada do nosso sistema terrestre é a litosfera. Essa camada corresponde, né, à camada superficial sólida do planeta. É composta por rochas, pelo Sol e pelas formas de relevo. É a parte em que a gente habita, construímos as sociedades e cultivamos os nossos alimentos. Onde a gente pisa, é o nosso chão, né? Aqui eu coloquei uma outra imagem para a gente poder entender um pouquinho mais dessa litosfera. Ela é apenas a camada mais superficial da composição terrestre, né? E a estrutura do planeta é formada por outras camadas também, que variam conforme sua composição e temperatura. Então, assim, a litosfera é só a casquinha, é só a parte de cima do nosso planeta. Mas aí temos outras camadas abaixo, da qual a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas aqui eu vou fazer só uma leitura para vocês. Nós temos a crosta, que é a parte mais fininha, que também pode ser chamada de litosfera. Nós temos o manto, que é a maior camada, né? Nós temos o núcleo externo, que abrange o núcleo interno. Essa é a composição, tá bom? E aí a última camada é a biosfera. Essa camada representa a vida, envolve os animais e vegetais. A existência da biosfera só pode existir a partir da combinação das outras camadas citadas. Então, assim, a gente precisa da hidrosfera, a gente precisa da litosfera, né? Considerando que a gente beba água, a gente precisa comer. E só dá para cultivar alguma coisa com água. E a gente precisa também da atmosfera para poder manter tudo funcionando muito bem. Então, a existência da vida só é possível com a interação dessas três camadas anteriores que eu citei. Certo? E quando eu falo da forma de vida, eu falo de vida animal, de vida vegetal e da microbiana também. Microbiana. Tá? Toda forma de vida. Se não toma água, desfruta do oxigênio. Se não tem oxigênio, desfruta da água. Senão, já é uma coisa. Bem, agora que a gente já tem, né, o conhecimento da localização do nosso planeta no sistema solar e dos componentes do funcionamento natural do planeta, a gente vai se aprofundar um pouquinho na estrutura do planeta Terra, do planeta em si. A gente vai ignorar a atmosfera, dessa vez, né? E a localização dele no espaço. A gente vai falar agora do próprio planeta em si. Então, aqui eu vou ter uma pergunta. O que há debaixo dos nossos pés, das nossas casas e dos oceanos? Mais uma fotinha do nosso planeta Terra, né? Como a gente vê em filmes, como a gente vê em fotos no Google, como a gente vê em todo lugar. 70% desse planeta é composto por água, 30% de terra firme. Entretanto, como seria o nosso planeta sem essa água? Né? Para começar, ele não seria redondo. Ele só é redondo por causa de muitas ações físicas que faz com que ele tenha essa aparência arredondada. Mas se a gente secar toda a água da Terra, ela vai ter esse formato aqui. Então, assim, realmente a Terra não é redonda. Ela é esférica, né? Popularmente falando, ela é esférica porque ela é achatadinha nos polos. Algo redondo é totalmente circular, né? Totalmente homogêneo nas suas extremidades. E nem esse círculo tem extremidade, mas enfim. Uma esfera, ela tem essa forma achatada, tá? Então, enfim, os físicos e geofísicos fizeram seus cálculos e denominaram esta forma da Terra como um geóide. Ok? Então, essa é a fotografia da nossa litosfera. É isso que tem debaixo dos oceanos, esse formato da Terra. A nossa estrutura terrestre, nosso planeta, ele é dividido em três camadas principais. São elas a crosta, né, como está nessa imagem aqui, que é a parte bem fininha, o manto e o núcleo, que é dividido em duas partes, o interno e o externo, como a gente viu na imagem anterior. A crosta,
é a camada mais fina e fria do planeta Terra, comparada com as outras que estão embaixo. Possui até 80 quilômetros de profundidade e é composta por rochas e minerais. É na crosta que se encontram todas as formas de relevo, sejam elas montanhas, planícies, vales, etc. Então, é na crosta que a gente vai ter essa visualização, né, das formas de relevo, sabendo também que ela é a camada mais fina e mais fria do nosso planeta. Aqui na imagem eu coloquei a foto da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, né, que é uma cadeia montanhosa. Vai do Chile ao norte, até a Venezuela, acredito. A próxima camada é o manto. Essa camada intermediária fica diretamente abaixo da crosta terrestre. É a maior entre as três camadas da Terra, atinge os 2.900 quilômetros de profundidade e temperaturas de até 2.000 graus Celsius. Provocam movimentos na crosta, responsáveis pela formação, né? E são responsáveis pela formação de vulcões e montanhas e também de terremotos e tsunamis. O manto terrestre, assim como a crosta, também é composto de rochas, porém em estado líquido e pastoso. Se a gente fizer um exercício mental aqui, a gente pode pensar no que acontece, por exemplo, com a lava do vulcão quando ela esfria. Ela vai virar uma rocha, por causa da ação da temperatura. Mas, quando ela está em alta temperatura, ela meio que derrete, né? Então, assim, no manto, a parte mais próxima da crosta, a parte do manto mais próxima da crosta, tem rocha em estado pastoso, como se fosse um slime, como se fosse... Eu consigo pensar nesse exemplo. Eu consigo pensar nesse exemplo. Então, ele é bem pastosinho, assim, sabe? E a parte do manto que é mais próxima do núcleo, que é mais quente, né, do que a nossa crosta, onde a gente vive, o magma ali, que é o nome da lava, que a gente chama de lava quando sai do vulcão. Enquanto está dentro do vulcão, né, enquanto está dentro do planeta, a estrutura do manto se chama magma. Então, mais próximo do núcleo, o magma ele é bastante líquido, ele já é mais líquido, ele vai esfriando conforme vai chegando mais próximo da crosta. E ele é composto, então, de rocha derretida, né? Dentro do nosso planeta tem rocha derretida ali em constante movimento. Por fim, a gente chega no núcleo, que é a camada mais interna do nosso planeta. Se estende de 2.900 quilômetros de profundidade até os 5.000 quilômetros de profundidade e atinge temperaturas de 5.000 graus Celsius. Para ter ideia do quão quente é isso, 5.000 graus Celsius equivale à temperatura da superfície do Sol. Então, essa temperatura que a gente tem aqui dentro do nosso planeta. E como eu falei anteriormente, o núcleo é dividido em duas partes, o núcleo interno e o núcleo externo. Essas duas estruturas são compostas de ferro e níquel. Mas o que difere, então? O que é interno e o que é externo? O seu estado, né? O núcleo interno, ele sofre pressão do núcleo externo, do manto, da crosta, da pressão atmosférica, da própria ação da gravidade. Então, ele se encontra no estado sólido. Ele é feito de ferro e níquel, principalmente, mas em estado sólido, porque ele sofre muita pressão externa, né? Já o núcleo externo, ele sofre menos influência. Então, ele já se encontra no estado líquido. Também é composto de ferro e níquel, mas se encontra no estado líquido. O núcleo interno, ele é responsável pela ação, né, da força da gravidade, e o núcleo externo, ele é responsável por gerar o campo magnético do nosso planeta.
Bom, a gente está chegando no final, né? Então, assim, tem duas coisas que é importante a gente saber sobre essas camadas. Essas todas, elas estão em constante movimento, assim como tudo no nosso planeta. E uma outra coisa, elas influenciam umas às outras, direta ou indiretamente. Ah, mas como isso ocorre? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar no centro da Terra, para fora. A gente tem o núcleo interno, né? É o núcleo interno que chega até 5.000 graus. Esse núcleo interno vai aquecer o núcleo externo, certo? Que, como é líquido, vai fazer o movimento dele. Tem um preceito na física que explica que quando a gente movimenta duas ligas metálicas, forma um campo magnético. E não é diferente como acontece no nosso planeta. Só não consigo explicar isso porque não é da minha área. Mas é o que acontece. Então, a gente tem de um lado ferro, do outro níquel, que vão se movimentando, né, graças ao calor gerado pelo núcleo interno, e vão, assim, formar o nosso campo magnético. Para que serve o campo magnético? O Sol, ele emite radiação solar, né? Radiação não é um negócio muito bem-vindo, ainda mais para quem tem forma de vida. Então, esse campo magnético vai desviar esses raios, certo? Ele vai desviar um pouco dessa radiação. Tem participação também da atmosfera nesse desvio. Mas, enfim, está ainda na parte interna do planeta. Então, é essa agitação do núcleo externo que vai fazer com que gere esse campo magnético do nosso planeta. Aí, ok. Nós temos, depois do núcleo externo, o nosso manto, né, composto por magma, que é rocha derretida. Essa rocha derretida, ela também está em movimento, ela não está ali só quente e parada. Qualquer coisa que é aquecida estimula o movimento. Então, esse magma, esse movimento do magma vai fazer com que a crosta acabe se movimentando também. A gente viu lá atrás, no começo da aula, Mercúrio, que é um planeta rochoso, né, com a sua superfície totalmente homogênea, ela é totalmente lisa, vamos dizer assim, não é fragmentada. No planeta Terra, já tem esse fragmento. A crosta, ela não é fechadinha, né, igual um ovo. Não é. Ela tem ali suas divisões, né, que justamente são causadas por esse movimento do manto. Então, a crosta vai sofrer influência interna do planeta. E também sofre influência da parte externa, né, da atmosfera. Na atmosfera são geradas as nuvens, né, também é na atmosfera que circulam os ventos, e tanto a chuva quanto o vento são agentes que vão fazer modelações no relevo. Num lugar que venta muito ou que chove muito, acaba, vamos supor, descamando camadas de montanhas, camadas de morros, e isso, depois de muito, muito tempo passando por isso, pode fazer essa estrutura não existir mais. Por outro lado, também o vento, também a chuva, levam esses sedimentos, né, esses grãozinhos do que foi lapidado, levam para uma outra região e pode acabar formando uma outra forma de relevo, né? Pode acabar formando um morro, ou uma outra estrutura. Pode acabar formando uma depressão, que é uma espécie de uma formação abaixo do nível linear ali da planície. Ela é um pouco mais cavada, como se fosse um buraco. Né? Não vamos chamar assim, porque buraco é uma coisa, depressão é outra, mas para entender melhor, é como se fosse um buraco. Então, a atmosfera e as ações que nela ocorrem acabam fazendo também essa modelação no relevo. Então, a gente pode falar que a crosta terrestre, a litosfera, é a parte que vai sofrer influências internas também do planeta e também externas, tanto da atmosfera quanto da parte interna do planeta. Outra coisa, essa movimentação, né, do manto acaba fazendo com que essas placas de crosta se choquem ou se afastem,
formando, por exemplo, vulcões, né? Quando elas se juntam, elas podem formar um vulcão, ou pode formar uma cadeia de montanhas. A gente vai ver tudo isso na próxima aula, mas só para poder explicar como que esse movimento constante de todas essas camadas acabam influenciando, né, diretamente ou indiretamente as outras camadas, certo? Eu espero que essa aula tenha sido produtiva, né, tenha dado para entender um pouquinho do que a gente vai começar a se aprofundar um pouquinho mais nas próximas aulas. Vamos falar um pouquinho mais dessas placas, né, de crosta e do movimento do magma e tudo mais. Mas agora a gente vai fazer um exercício, vou propor um exercício, certo? Vou dar um tempinho para todo mundo responder, e aí a gente encerra a aula. O exercício é esse aqui. O planeta Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol, sendo classificado como um planeta rochoso. A maior parte da sua superfície é composta por água e a sua camada externa recebe a denominação de litosfera. Sobre a litosfera, responda. Alternativa A. É a maior camada da composição terrestre, composta de rochas em estado pastoso. B. É a camada mais fina da estrutura terrestre, composta de minerais e rochas em estado líquido, ou desculpa, em estado sólido. Alternativa C. É a camada central do planeta, composta por rochas no estado pastoso. Alternativa D. É a camada intermediária, composta de ferro e níquel. Alternativa E. Trata-se da camada mais fina da Terra, composta de ferro e níquel. Vou dar uns 5 minutinhos para poder passar a resposta e a gente fazer o encerramento da aula.
Bom, pessoal, já deu tempinho, né? Vou fazer agora a resolução do nosso exercício. A alternativa correta deste exercício é a alternativa B. A litosfera é a camada mais fina da estrutura da Terra e ela é composta de minerais e rochas em estado sólido, tá bom? De ferro e níquel é o núcleo, né, o interno e externo, e no estado pastoso é o manto, né, o magma se encontra no manto, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula, e é isso aí. Muito obrigada e até a próxima.